Você deve ter ouvido no noticiário internacional as notícias falando de todas as manifestações no Irã, com mais de 500 mortos. A última vez que eu tinha olhado estávamos em quase 544 mortos nas manifestações. E aí eu tenho uma questão, e por isso chamamos aqui para tratar dela, entre tantas outras, o professor Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional, que está sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Professor, eu tenho no jornalismo um pouco mais de 30 anos trabalhando, e eu confesso que até antes do jornalismo eu não lembro de ter tido uma sequência de notícias sobre estabilidade no Irã, seja de qualquer aspecto, nas relações com os países vizinhos, nas relações internacionais, nas questões ligadas ao petróleo, na questão política, no comando de cunho religioso, mas eu não lembro de ter perenidade de informações sobre tranquilidade em território iraniano, e a gente está vivendo um novo momento agora, mas algo novo já aconteceu outras vezes, mas de uma maneira intensa muito maior agora, nos tempos recentes, de morte de muitas pessoas em manifestações. É uma utopia pensar num Irã em que qualquer tipo de manifestação possa ocorrer sem que haja um fim como esse que nós estamos acompanhando? O Irã ele é um país instável, e não é de hoje, e não é só no período dos ayatolás. Até 1979, o país era governado por um monarca, um Shah, a denominação que se dá a monarcas naquele país, Shah Reza Pahlavi. Ele assumiu o poder nos anos 50, permaneceu e foi derrubado pelos ayatolás numa revolução religiosa, revolução islâmica, em 1979. Então, o período dele não foi estável, e o posterior também não, porque lá nós temos uma sociedade muito dividida. Esse é um dos aspectos. Mas o outro é que os ayatolás impuseram ao país um governo de cunho também religioso, com imposições e restrições muito grandes à sociedade, como, por exemplo, as mulheres, que tem sido denunciado com frequência. Tanto é verdade que o último grande protesto que aconteceu no país anterior a este foi uma grande revolta popular, com uma mulher que foi assassinada pela polícia da moral e dos bons costumes do país, né? E por causa daquele assassinato a população se revoltou. Então você também tem características no governo atual desestabilizadoras. E do lado externo, o Irã também se organizou para se contrapor a Israel na região. Então, ataques indiretos foram organizados em diversas modalidades, seja apoiando a Síria, seja apoiando o Hezbollah, o próprio Hamas e outros grupos, para que atacassem o Irã, apoiados, armados, financiados também pelo Irã. Então você tem uma série de fatores que façam com que haja uma instabilidade. Há uma democracia parcial no país, já que o presidente da República e o parlamento são eleitos, mas a autoridade que toma as principais decisões, que é o Ayatollah, ele não é. É uma figura perpétua escolhida pelos próprios líderes religiosos. Então são multifatores a instabilidade naquele país. E também por conta das sanções internacionais que recebe, por conta de tentar desenvolver um programa nuclear. Nessas nuances político-religiosas que o senhor destacou aqui para a gente ao longo dos tempos, como é que o senhor percebe a evolução da sociedade iraniana? Muita gente que deixou o país para tentar a vida de outras formas em outros lugares. A cultura iraniana, algo tão rico, e, por exemplo, uma parcela importante dessa cultura que diz respeito ao cinema, e a gente está vivendo um momento importante do cinema, ontem a premiação do Globo de Ouro e tal, e tinha filme iraniano, mas tinha filme com chancela francesa por causa das restrições internas e das restrições de se falar do regime. Como a sociedade iraniana evoluiu ao longo dos tempos sob esse aspecto, que é dar voz àquilo que ela sente, que ela gostaria de contrapor? É uma sociedade sofisticada. Nós que não nos enganemos aqui no Brasil por falta de informação. Não é um povo árabe, é um povo persa, também há uma distinção. Então, há uma cultura muito forte
no povo iraniano. A questão é que a repressão política e a repressão relacionada com questões de hábitos sociais, né, então por conta dessa polícia da moral, que persegue principalmente as mulheres que não utilizem os trajes que eles consideram adequados, e é uma democracia parcial no país, trazem muitas insatisfações à população. Isso tudo culminou com uma crise econômica muito severa. Tanto é verdade que o Irã ele se viu diminuído em frente aos problemas internacionais. Em outras épocas, ele teria enfrentado Israel, ou indiretamente ou diretamente, de uma forma muito mais assertiva. No ano passado, a gente já percebeu uma falta de fôlego, com certeza também decorrente de problemas financeiros. Então, atualmente, ele está em uma séria crise econômica. A inflação disparou, prejudicando as atividades do comércio. Essas manifestações elas começaram nos bazares, que são os principais e tradicionais meios de comércio conhecidos localmente. Isso se estendeu a toda a população. Então, a população sofre uma carestia, um aumento de preços, uma diminuição de poder de compra, somado com desemprego. Então, são muitos problemas econômicos que são o combustível da insatisfação atual, somado aos outros fatores que eu mencionei. E o que nós percebemos na repressão é que o governo iraniano tenta resolver. Não há concessão, não há negociação com a sociedade, não há oferecimento de alternativas, não há apresentação de um projeto para equacionar pelo menos os problemas econômicos, já que eles não cedem 1 milímetro em concessões sociais, em concessões de hábitos que também afligem a população local. Então, tudo isso faz com que essa população ela se veja em situação de ter que reivindicar e se manifestar. E ao governo, que não é um governo autocrático, autoritário, que não imagina que possa conduzir o país de outra forma, resta a repressão. Então, você citou números, então, no mínimo, isso com dados do próprio governo, já são mais de 200 mortos e mais de 200 presos. Então, mesmo que a gente pegasse os dados oficiais, que por óbvio não são aqueles que completam o cenário, né, do que nós temos atualmente, mesmo que a gente pegue, já é uma enormidade. Imagina amealhando os dados extraoficiais, passam de 500 mortos. Professor, numa situação dessa que acontece com o Irã, claro que surgem o presidente Trump, e a gente vai falar daqui a pouco dele, já deu declarações que talvez seja necessário uma ação antes de uma conversa ou algo do tipo, mas o Irã tem duas coisas que chamam a atenção da comunidade internacional, seja o petróleo, entre a terceira e a quarta maior reserva do planeta, e o poderio de enriquecimento de urânio e poderio nuclear, que teve, inclusive foi alvo de ataque recente dos Estados Unidos no ano passado. Essas duas situações têm que peso na guerra de informação e de aliados e não aliados entre Estados Unidos, essa tríade entre Estados Unidos, Rússia e China? Bom, primeiro, o Irã ele desenvolve sim tecnologia nuclear e não é para fins pacíficos, como ele menciona, porque para fins pacíficos não se enriquece o urânio no percentual que eles andam enriquecendo. Eles estão longe ainda da produção de um artefato nuclear complexo, de uma bomba nuclear, mas eles estão no caminho. Esse é o alerta, né? Então precisam, obviamente, ser impedidos, porque isso causa um problema mundial. Essa é uma questão mundial, uma questão internacional, conter novos países a terem armas nucleares. Há um consenso da comunidade internacional, pode até ser discutido, em aceitar que alguns estados tenham, que a gente até pode dizer quais são, e que outros tantos ou novos estados não tenham armamentos nucleares. Então essa questão ela precisa, obviamente, ser tratada. Mas você tem outros países que se relacionam com o Irã e que têm interesses por lá, até para se contrapor aos Estados Unidos. Um deles é a Rússia. Mas a Rússia vive o seu próprio problema, o seu próprio conflito. A guerra da Ucrânia tem limitado a Rússia a participar de outras questões internacionais. Tanto é que não vieram a proteger ou vieram ao socorro de Hugo Chávez. De Nicolás Maduro no regime chavista. Não vieram ao socorro dele, esse é um dos motivos, não tem fôlego. O outro é que eles pretendem negociar o seu conflito com a Ucrânia com apoio norte-americano, então não convém alguma indisposição. Então o Irã ele fica numa situação de isolamento e sem apoio internacional relevante.
né, por conta dos dilemas e dos próprios interesses das potências que apoiavam anteriormente. O senhor entende que uma ação militar, aí entrando no assunto do Donald Trump, que disse que, aspas para ele, né, uma reunião estaria sendo marcada, eles querem negociar, o Irã quer negociar, mas talvez a gente tenha que agir antes dessa reunião. Uma ação americana, neste momento, teria o silêncio entre aspas, ou ficaria na base das notas das chancelarias de China e de Rússia, sem que houvesse algum tipo de reação mais extrema? E o senhor entende que algum tipo de ação militar dos Estados Unidos está mais próxima do que nunca naquele território, mais uma vez? Ela é muito mais complexa que na Venezuela. Então, a chance, né, de ter críticas internacionais é muito maior. Além disso, a capacidade de reação do Irã é superior ao da Venezuela. Você tem uma parte da sociedade que ela está envolvida no governo local e pretende defender por qualquer maneira, até porque tem questões religiosas envolvidas. Então, o governo iraniano, ele, ao envolver-se, não é propriamente ao misturar gestão, misturar governo com preceitos religiosos, ele acaba fazendo com que uma parte da população que segue os preceitos islâmicos, aqui não é uma crítica que eu faço, mas é um alerta de que essas pessoas possam entender que eventual interferência no governo significa uma interferência religiosa. Então lá é muito mais delicada a questão do que foi na Venezuela, onde inclusive a autoridade venezuelana era contestada até mesmo por países de esquerda ou países latino-americanos. Nicolás Maduro, ele não tinha grande apoio ou prestígio na América Latina. Então é muito diferente o cenário. Agora, a invasão do Irã tem sim uma chance de reação das Forças Armadas do país e até mesmo uma reação social. Até mesmo porque em 1979, quando eles tomaram o poder, houve uma grande mobilização da sociedade em derrubar o Shah, em derrubar o monarca. Então você tem aqui uma situação mais complexa. O governo está desgastado, o governo enfrenta problemas, o modelo iraniano está em xeque, mas uma intervenção externa é muito mais complexa e ela tem chance de ser uma guerra prolongada, conforme a gente viu no no Iraque e vimos no Afeganistão. Então é um cenário muito parecido com esse país, diferente aqui da Venezuela, onde a gente já percebeu que a vice-presidente está até tentando já se alinhar aos Estados Unidos. Então são cenários distintos, no Irã mais complexo e pode ser uma guerra prolongada. Eu fiz menção à ação dos Estados Unidos, não é nem na Venezuela, mas no próprio território iraniano, como aconteceu recentemente, né, nos ataques que aconteceram nas áreas de enriquecimento de urânio, era mais por aí. Agora, sobre provocações de parte a parte, o Ayatollah Ali Khamenei, e como muitas vezes acontece das coisas que o Ayatollah faz, ou alguém faz por ele, utilizando charges, entre outras coisas, e fez mais uma provocando Donald Trump, colocando ele dentro de um sarcófago em ruínas. As manifestações do Ali Khamenei têm algum peso para a questão política ou não, professor? Tem sim. O poder de fato, o principal, o mais relevante, é o do Ayatollah. Né? Então, havia assim uma declaração no início da Revolução Islâmica que ele funcionaria como um mediador entre o mundo religioso, que tinha já muita expressão no Irã, mesmo em momento anterior aos ayatolás, e o meio político. Mas, na verdade, mudou o cenário. Ele não tem o poder moderador, ele tem o poder absoluto. As principais decisões passam por ele. A gestão fica a cargo do presidente eleito, o dia a dia, mas questões mais importantes sempre vão passar pelo ayatolá. Então, esse é o cenário que nós temos lá. Então, toda vez que ele se pronuncia, tem um peso perante a sociedade. Mas aqui lembrando, ele é uma liderança desgastada, o modelo está desgastado, a população está exaurida,
por conta das decisões tomadas anteriormente, você mencionou até o enriquecimento do urânio, fez com que o país ficasse sob sanções internacionais. Então, já é um modelo esgotado, mas que ainda tem peso e é ouvido que ele coloca, não tenha dúvida. E ele está tentando partir para salvar o regime com críticas à interferência externa e não com encaminhamento de uma reforma de soluções. Ele não se abre a isso. Ele continua nesse jogo. Mas eu acho que se ele não conseguir equacionar pela repressão nas próximas semanas o levante popular, ele vai ter que se abrir ou para reformas, ou esse sistema tem grande chance de sucumbir. A gente espera que, se vier reformas, que venham organicamente, que venham por parte da própria população. Interferência externa é uma loteria. Até já trouxe alguns fatores que mostram para nós quão complexo é o cenário, e isso já aconteceu em outros países da região, como o Iraque, Afeganistão, onde a gente tentou, o Ocidente tentou impor reformas ou um novo modelo, e nós vimos que a guerra ficou se prolongando por décadas. Ainda falando sobre Donald Trump, e aí mudando um pouco da área de conflito, ele republicou, né, porque talvez tenha achado legal, houve uma montagem colocando o Trump em baixo cargo, presidente interino da Venezuela, e ele gosta de repostar coisas, né, que ele curte, e isso foi uma publicação. Mas eu não queria falar sobre isso, não queria falar mais sobre a relação dele com as empresas de petróleo, professor, porque a ideia era os Estados Unidos tomarem conta e venderem o petróleo vai para os Estados Unidos, vai para a Venezuela, mas algumas discussões, inclusive o Marco Rubio chamou a atenção dele numa coletiva, que ele estava divagando um pouco nos assuntos, pedindo para ele falar mais da Chevron, que era um assunto importante. Como é que o senhor tem observado a relação do presidente Trump com as empresas que exploram petróleo na Venezuela? Ele primeiro fez a derrubada do Maduro, ofereceu a essas petroleiras a oportunidade de retomar a exploração, mas elas estão reticentes, porque o que acontece é que o país não tem estabilidade. Sem estabilidade, ninguém quer investir. Essas petroleiras, elas já tomaram prejuízos gigantescos no país. E a Chevron, ela foi mencionada porque ela é a única que ainda tem operações relevantes no país. Ela tomou prejuízos também, mas ainda na gestão Joe Biden, houve uma negociação com o governo Maduro para que ela retomasse a produção. E outro aspecto é que o petróleo venezuelano é farto, mas ele é de complexo refino. É um petróleo pesado, regra geral. Então, ele precisa de uma cadeia mais complexa para poder chegar ao consumidor final nos subprodutos ou nos produtos que são extraídos do petróleo. Então, retomar um investimento complexo como esses, de prospecção numa indústria sucateada local, e também depois partir para o refino, que é outro investimento substancial, sem estabilidade política, deixa elas com receio. Então, neste momento, a maior parte das petroleiras está com receio de retomar os investimentos. E sem elas investirem, não há retomada da produção e de fornecimento ao mercado americano, que é o ponto-chave, é o ponto que fez o Donald Trump, o principal, né, que fez ele tomar essa decisão. E a Chevron não é suficiente para equacionar esse problema, é apenas uma das empresas, é a única que está em condições, de forma mais imediata, de ter uma retomada relevante. Professor Manuel Furrella, nós estamos conversando com ele aqui na Rádio Bandeirantes com assuntos, falamos sobre Irã, estamos falando também sobre Venezuela, sobre petróleo, mas professor, eu queria falar também sobre Groenlândia, outra publicação de Donald Trump, algo que ele disse, que em todo o território da Groenlândia talvez só haja 2 cachorros e um trenó tomando conta de toda aquela região. Houve até manifestações na região sobre a Groenlândia não estar à venda, entre outras coisas. Como é que o senhor tem acompanhado a insistência no assunto e a forma como a Europa tem reagido às investidas, por enquanto, na retórica sobre o território da Groenlândia? Bom, a Groenlândia, ela tem pretensões americanas desde o século XIX. Já quiseram comprar em outra oportunidade, em uma das oportunidades, no mesmo momento que compraram o Alasca da Rússia, queriam comprar a Groenlândia. Não obtiveram êxito. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia por conta da Dinamarca ter sido ocupada por tropas nazistas.
Então, para proteger o território e usá-lo, né, de forma estratégica, porque ele tem uma localização importante, até mesmo para proteger os Estados Unidos. Acabada a Segunda Guerra Mundial, Dinamarca retomou o território e os Estados Unidos novamente quiseram comprar, naquela época, por 100 milhões de dólares em valores da época, né? Precisaria atualizar para saber quanto que isso amealha. Mas também com recusa dinamarquesa. Mas o que teve ali foi uma negociação de acordos de cooperação mútua para proteção territorial. Então isso já existe. Mas o que a gente tem também aqui, como a Dinamarca e os Estados Unidos são membros da OTAN, há uma cláusula naquele tratado que determina que quando um dos integrantes da OTAN é atacado militarmente, todos os outros têm que vir a resgatar, têm que vir ao seu apoio. É por isso que, inclusive, é um tratado de cooperação. Então, essa questão é complexa, porque se os Estados Unidos efetivamente tomarem essa decisão, eles vão implodir a OTAN, eles vão desfazer o pacto, né? E se os Estados europeus entenderem que devam, até mesmo pela Dinamarca ser membro da União Europeia, ir apoiar militarmente a Dinamarca, a gente vai ter um sério receio de um conflito internacional. E eu não acredito, alguns analistas acreditam que sim, que a população da Groenlândia assinaria ou faria um plebiscito para se tornar independente da Dinamarca e ser incorporada aos Estados Unidos. Essa é uma das apostas de Rubio, que acredita que poderia oferecer um valor para cada pessoa que viva, né, na Groenlândia. A população lá é muito reduzida, não tem nem 60 mil habitantes, então esse seria um encaminhamento, mas também improvável. De qualquer forma, a mera cogitação de atacar um membro da OTAN, do qual o próprio país faz parte, já é algo realmente alvo de crítica internacional. O professor, antes da gente encerrar, eu fiz essa pergunta a um colega do senhor, falando sobre outros temas, não lembro exatamente qual era a pauta naquele dia, mas conflitos tiram a atenção de outros conflitos, professor? Porque a gente não tem falado já há algum tempo, eu digo, do ponto de vista das grandes manchetes, dos destaques, ou de repente convidar o senhor para uma entrevista. Hoje a gente não está batendo papo para falar sobre a faixa de Gaza, mas sobre Israel e a faixa de Gaza a gente não fala de maneira manchetada, digamos assim, há bastante tempo. Conflitos abafam conflitos, professor? Sem dúvida. A gente agora está com esses do momento, né? É o Irã, a Groenlândia, né? Então, essas questões elas têm tirado o holofote das duas que Donald Trump prometeu resolver. No caso de Israel e Hamas, há um acordo que ele ainda tem muitas fragilidades, até porque ali só se vai resolver a questão quando houver um grande acordo de paz entre palestinos e israelenses, uma agenda de estabilidade para a região. Enquanto isso não acontecer, você não tem uma composição sólida, você tem meros momentos de alívio ou de cessar-fogo, né, suspensões. Então é uma questão ainda não resolvida por completo, e da Ucrânia com a Rússia, que está muito longe de ser solucionada. Até porque a Ucrânia é demandada a entregar um percentual muito grande do seu território para a Rússia, algo que ela não quer aceitar. Então, realmente, trazendo essas outras questões, as outras ficam menos mencionadas, menos comentadas, sendo que são essas que efetivamente ainda são as guerras em curso e que precisam ser resolvidas. As outras, ou nas outras, a gente tem meras especulações. Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional e que sempre bate papo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, muitíssimo obrigado pela tua atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço e parabenizo pela programação. Valeu, grande abraço.